que o Dario e o Auref não estão aqui, mas de qualquer forma, eu vou fazer a aula como nas outras, né, em português, e a aula em inglês está gravada do ano passado, bem semelhante a essa, tá bom? Então, a gente vai começar agora a segunda parte do curso, que é a parte mais dedicada a entender um pouco mais o que tem por dentro do simulador, né? A gente viu aplicações primeiro, então já faz uns 2 anos que a gente inverteu um pouco essa ordem. Assim, vocês viram várias palestras relativas a aplicações dos simuladores, aí vocês podem começar os projetos e já ter o contato com o simulador em si, né, que é o que vocês estão fazendo. E agora a gente vai entrar um pouquinho mais nas equações, um pouco entender como que o simulador é organizado, tá? Como na primeira aula a gente teve uma palestra um pouco mais longa e aí teve pouco tempo, eu vou fazer uma pequena revisão a segunda parte da primeira aula, né? Que é um pouco mais dos simuladores em si, e depois a gente entra um pouco mais no simulador, tá? Então, qualquer dúvida, vocês vão me avisando, vão perguntando aí, se tiverem contribuições, aqueles que já conhecem também, fiquem à vontade, tá bom? Então, vamos lá. Lembra que essa primeira aula aqui, os slides são repetidos, né? Mas eu vou falar alguns detalhes a mais. Agora vocês já estão visto a palestra e tal, talvez até ajude um pouquinho mais. A gente tinha duas partes, uma parte introdutória e depois uma parte de aplicações. Aplicações em si, eu não vou fazer, né? A parte 2 aqui, porque era uma introdução para aquilo que vocês viram nas várias palestras. A menos que vocês tenham alguma dúvida específica, né? A gente vai falar um pouquinho mais da introdução, depois eu vou entrar um pouco mais nas equações do simulador, tá? Essa primeira parte aqui, desculpa que eu estou sem o mouse para escrever, tá? Só vou conseguir mostrar, porque no PowerPoint eu consigo ir escrevendo, tá? Mas aqui eu só vou conseguir mostrar o mouse, tá? Então eu vou tentar apontar aqui, se tiver ruim para vocês verem, vocês me avisam. Então, a principal coisa que eu queria passar dessa introdução é dar uma passada geral, né, sobre os tipos de simuladores que a gente tem, porque a gente vai falar só sobre um deles aqui no curso, e um pouco mais sobre essas partes que eu acho que são bastante importantes, né, principalmente a segunda item aqui, que são as limitações dos simuladores, né. Como eu tento enfatizar sempre nos cursos, e passar sempre para vocês, né, os simuladores são modelos, né, todo modelo ela é uma aproximação da realidade, e eu preciso ter um conhecimento muito grande de quão limitado é esse modelo para que eu saiba usá-lo bem. Esse é o principal ponto que eu queria que vocês saíssem do curso aqui sabendo, né? A gente vê a utilização de simuladores em dois extremos, né? Aquelas pessoas que não acreditam no simulador, acham que o simulador não serve, que o modelo não serve, e tem o extremo de lá, que é achar que o que saiu do simulador está tudo certinho e confia 100% naquilo. A gente sabe que não é nem um extremo nem outro, né? A gente vai mostrar várias limitações, vocês viram algumas limitações, viram algumas aplicações. Hoje, nas próximas aulas, né, hoje e as próximas, a gente vai tentar falar sobre vários erros, aí, vários problemas que a gente tem, né, aproximações que a gente faz, incertezas do processo, tudo isso. E até vai chegar um certo ponto que a gente pode até se questionar mesmo, será que um modelo tão aproximado assim é útil para alguma coisa, né? Ao longo do tempo a gente já mostrou que sim, né? É a melhor ferramenta que a gente tem hoje em dia para fazer previsão de produção. A gente tem várias outras ferramentas, várias formas de fazer, mas o simulador é uma forma bem útil desde que a gente saiba usá-lo bem, tá? Então esse é o principal ponto aqui que eu gostaria que vocês tirassem dessa segunda parte do curso. As principais limitações, logicamente, são limitações do modelo, né? Tem limitações, primeiro, dos erros numéricos. A gente vai falar bastante sobre isso agora nessa segunda parte, mas diferente de quem já trabalhou com métodos numéricos em outras áreas de engenharia, muitos deles a gente consegue ter uma certa precisão aí na modelagem do fenômeno e tal. Aqui, para petróleo, infelizmente, a gente não tem computadores suficientes para fazer uma simulação mais precisa. A gente vai ver que os blocos de simuladores, simulações práticas aí de reservatórios de petróleo, eles têm o tamanho da ordem de 50, 100 metros, às vezes até maior do que isso, enquanto que o fenômeno acontece numa escala muito menor, né?
Então, logicamente, é uma aproximação, né? É uma aproximação bem grosseira do fenômeno físico. Então, essa é a principal limitação dos simuladores. A gente precisa entender que, ao fazer essa simplificação, eu vou ter erros, né? Logicamente, vocês viram nas palestras que esses erros podem ser corrigidos conforme a gente tem dados de produção, a gente vai calibrando esses modelos com os dados de produção, com Sísmica 4D, e à medida que eu tenho essa calibração de modelos, eu consigo fazer com que esses modelos sejam úteis, né? Então, isso é bastante importante para o futuro. Acrescentei aqui uma coisa que não é erro de modelo, mas que é importante a gente juntar com esses erros numéricos, é que mesmo que eu tivesse condições de simular na escala de poros, eu tenho uma limitação grande aí dos modelos, que é a limitação do número de dados para construir esse modelo, né? Principalmente para modelos mais reservatórios mais jovens aí, né, mais que a gente chama de greenfields, né, verdes, ou seja, modelos com poucos dados de produção. Eu tenho poucos dados, né? Tenho dados escassos aí de poços, alguns dados de teste de poços, alguma sísmica, alguma coisa assim. Então, eu vou ter muita incerteza quanto à caracterização do meio poroso onde esse petróleo está contido, né? Então, mesmo que eu conseguisse simular na escala de poro, talvez isso não fizesse nenhum sentido, eu expirar tanto tempo para fazer uma simulação tão precisa de um meio poroso que eu tenho tantas incertezas, né? Então, essa discretização ao grid, ela deve ser uma função dessas duas coisas, do tempo que eu vou esperar, né, para a simulação acabar aí, que não tem sentido também eu simular em muito tempo, né? Eu preciso, como a gente viu nas várias aplicações, eu preciso ter respostas rápidas aí do simulador, e das incertezas, né? Não adianta eu também querer simular na escala de poros se eu tenho dúvidas quanto como essas propriedades estão lá. Então, o melhor que eu posso fazer é ter um modelo aproximado, que roda num tempo razoável, que possa ser calibrado e possa prever o futuro, certo? Então, essa é bastante importante aí para isso. Outra limitação grande é o terceiro item aqui, que é a representação dos fluidos. Como a gente sabe, os fluidos são reservatórios bem complexos, né? E que a gente não vai simular de maneira completa. A gente não tem um modelo completo. Mesmo em modelos composicionais, que vocês começaram a ver aí, mas a gente vai ver um pouquinho mais dos detalhes, a gente não tem uma modelagem completa, né, de todos os fluidos. Então, isso também é uma limitação bastante grande. Muitos dos modelos que a gente tem hoje para as empresas e tal, são simulados no modelo Black Oil, que é o que a gente vai mais ver aqui no curso, porque ele é mais fácil de entender e aí a partir dele é fácil chegar nos outros, a entender o que tem dentro dos outros, tá? E esse modelo Black Oil, por exemplo, modela o fluido, como a gente vai ver aí, só com 3 componentes, um componente leve, um pesado e água, né? Então, eu tenho que simplificar todo o petróleo em 3 componentes. Então, isso também é uma limitação que pode afetar. Em alguns casos afeta muito, aí a gente pode mudar para um modelo chamado composicional, como a gente vai ver aqui no curso também, tá? E a última limitação grande aqui que eu deveria enfatizar é a modelagem do poço, certo? A modelagem do poço é uma coisa complicada, vocês começaram a ver um pouquinho isso com o João, na integração com o sistema de produção, mas ela, de novo, com a escala que eu estou fazendo, com blocos da ordem de 50 metros, ou na ordem na vertical aí, às vezes dezenas de metros, né? Eu representar o comportamento de um poço, né, que tem um diâmetro bem menor, e aí eu vou ter que representar quanto que eu vou produzir nesse poço. Isso é uma simplificação bastante grande, né? Então, vocês vão ver que, de novo, e o poço, a gente vai ter uma aula específica sobre poço, talvez meia aula, não sei se uma aula inteira, né? Mas meia aula específica sobre o modelo de poço. E eu vou tentar enfatizar quão importante é a modelagem do poço. Não só a modelagem em si, que é como que eu vou modelar o escoamento, né, do fluido para o poço ou do injetor, né, para o reservatório, mas também como é que a gente trata isso com palavras-chave, como é que a gente trabalha nessas condições de operação, que é aí que eu vejo que é o maior erro que o simulador tem, aí, o maior erro que as pessoas cometem ao fazer
simulações de reservatório. Às vezes as pessoas capricham muito na sísmica, nos dados, na representação, fazem modelos com milhões de blocos, a modelagem perfeita, com calibração perfeita, e quando a gente vai ver o modelo de poço está errado, ou as palavras-chave, como esse poço vai se comportar no futuro, estão mal fundamentadas, aí o erro vai ser muito grande, como eu vou tentar mostrar nessa aula de poços para vocês. Porque é dali que a gente vai tirar a principal dado que a gente quer do simulador, que é a produção e injeção, né? Então, se eu tenho todo o reservatório muito bem modelado, mas o poço está com o modelo errado, eu vou produzir a quantidade errada, injetar a quantidade errada. E isso vai dar um erro muito grande, mesmo que eu tenha um modelo muito bom aí de rocha e fluido, né? Então, tentar guardar esses 4 pontos aqui, que são as principais limitações, e a gente vai nas próximas aulas aí tentar mostrar um pouquinho, primeiro, por que eu estou citando que essas são as principais limitações, e depois quais são as formas da gente tentar contornando essas limitações para ter resultados que a gente possa confiar, tá? Eu colocaria aqui que o maior erro vem do modelo de poço, tá? Mas, por outro lado, o modelo de poço então, se eu estou tentando representar o futuro de um poço que ainda não existe, eu tenho que colocar incertezas aí, né, quanto ao comportamento de poço. Mas, por outro lado, o modelo de poço é algo que a gente pode calibrar desde o começo, né? Então, desde que eu tenho um primeiro dia de produção, aí uma análise teste, uma coisa, eu já consigo ter uma calibração muito boa do modelo de poço. Então, isso é uma coisa que, apesar do erro ser grande ali, representar um erro grande, é algo que eu consigo calibrar desde os primeiros dias de produção, né? E diferente do reservatório, que às vezes eu tenho que calibrar, preciso de mais dados para representar tudo, o poço eu consigo calibrar mais cedo, né? Então, por um lado, o erro é maior do modelo de poço, mas por outro lado, quando eu começo a produzir, eu já consigo calibrar logo essa modelagem de poço. Como o Célio mostrou um pouco para vocês na aula de ajuste de histórico, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses pontos. Pessoal, qualquer dúvida aí, vão me parando, tá? Me perguntando, dúvidas, vão me perguntando. Então, o simulador, então, nada mais é do que um programa de computador aí que resolve as equações de fluxo em meio poroso. A gente vai verificar aqui que a gente tem um modelo físico. Esse modelo físico vai ser passado por um modelo matemático, ou seja, eu tenho que representar através de equações aquilo que acontece ali na física. Depois eu vou passar isso para um modelo numérico, porque a gente não consegue resolver esse modelo matemático analiticamente, eu preciso de um modelo numérico. Aí vou passar para um programa de computador e uma ferramenta. Então, basicamente, é esse processo que a gente vai ver nas próximas aulas, né? Como eu representar o meio físico, que você já, nessa altura do campeonato, já conhecem, né? Já viram em outras matérias, de reservatórios, ou na formação de vocês. A gente viu um pouquinho aí nas palestras. Vai passar rapidamente aqui, mas a gente vai focar aí no modelo matemático e numérico, que é o que tem dentro do simulador, tá? E a principal tarefa, e o principal objetivo do simulador é realmente fazer previsão de produção, certo? A gente, eu não sei se ficou claro nas palestras, né? Mas tem 3 tarefas básicas aí do uso do simulador, que a gente trabalha com elas. A previsão de produção, a análise de decisão e a calibração dos modelos, né? A calibração, logicamente, é um meio, não é um fim, é um meio, né? Eu trabalho muito na calibração de modelos, porque eu preciso de modelos calibrados para as outras 2 tarefas, que são as principais: previsão de produção e análise de decisão, tá? Eu até antes colocava que era mais análise de decisão, tal, mas com o tempo eu fui, com os projetos, com as empresas, eu fui vendo que a previsão de produção também é algo muito importante para as empresas. Mesmo que eu não vá mudar nada da minha decisão futura, eu ter uma boa previsão de produção é bastante útil, porque as empresas têm como base a financeira delas aí o quanto elas vão produzir dos campos de petróleo. É dali que sai a receita, né? Então, se eu conseguir ter uma boa previsão de produção, essa já é uma tarefa muito importante. Mesmo que o simulador indique que eu não vá mudar nada, eu vou continuar produzindo o reservatório daquela forma, eu ter segurança na previsão de produção ajuda as empresas a conseguir financiamento para essa previsão, para os próximos campos e assim por diante, tá? Então, a gente vai focar sempre nessas 2, como vocês viram nas palestras, aí, né? Tanto a previsão, e aí, num campo, no início, a gente chama isso mais de análise de risco,
Por que análise de risco? Porque eu quero prever a produção e saber qual o risco que eu estou correndo daquela previsão, ou seja, quanto que pode ser para cima ou para baixo, né? Dadas as incertezas que a gente tem, dadas as incertezas físicas do modelo, dos poços, as incertezas do próprio sistema ali, quanto que aquilo pode estar errado. Então, eu quero prever a produção e ter um conhecimento do erro. Isso a gente chama de análise de risco, que a gente vai voltar aqui. Se esse risco está grande ou se acontece alguma coisa, tal, logicamente também a gente vai trabalhar no segundo objetivo, que é análise de decisão, ou seja, como é que eu vou gerenciar o campo? Eu vou mudar aquilo que foi planejado? Então é isso que a gente vai focar aqui, tá bom? Eu vou falar um pouquinho, então, rapidamente sobre o modelo físico, tá? Porque acho que não é tanto objetivo aqui, isso aqui seria mais um objetivo da engenharia dos reservatórios, né? Falar um pouquinho dos rocha, fluidos, essas coisas. Então, eu vou passar rapidamente aqui na palestra e os focos das próximas aulas são realmente o modelo matemático e numérico, principalmente o numérico, tá? Como é que a gente joga todo esse modelo físico para dentro de um programa de computador. Então, eu vou passar rapidamente, mas lógico, se vocês tiverem qualquer dúvida ou qualquer comentário, podem me parar, tá? Então, o que a gente quer representar aqui? A gente quer representar o meio poroso, né, rocha, e vai tentar representar o esquema de produção, que é basicamente rocha fluido, né, condições iniciais e condições de contorno, certo? Que a gente chama aqui. Condições de contorno, como a gente vai ver, são as condições de fronteira aí do reservatório, eventualmente condições de contorno do tipo falhas, que eu vou ter falhas selantes, esse tipo de coisa, onde a gente vai determinar uma condição de fluxo zero, por exemplo, ou um aquífero que vai alimentar o reservatório através disso. Então, eu tenho que descrever o reservatório, descrever as condições de contorno e as condições iniciais. Isso que a gente vai ver aqui, né? Aí a gente quer modelar o processo de escoamento dos fluidos no meio poroso. Basicamente, é isso que a gente vai tentar mostrar aqui. Tá? Então, para isso, eu preciso da caracterização dos reservatórios, como vocês viram na aula do Manuel. Preciso da caracterização de fluidos, que a gente não viu muito aqui no curso, né? Isso daqui é mais a parte de termodinâmica, que vocês vão ver, ouviram em engenharia de reservatórios. E aí, a gente quer avaliar o mecanismo de recuperação e saber como é que a gente vai produzir aquele campo, prever como a gente vai produzir aquele campo para conseguir prever aquilo que são as duas tarefas principais, a previsão de produção e a análise de decisão. Tá? E para fazer isso, logicamente, a gente vai ter que fazer isso num tempo razoável. A gente deixa anotado aqui, né? Eu preciso saber a máquina que eu vou ter disponível, o tempo, o dinheiro que eu vou ter para fazer isso, para recursos para fazer isso, pelas limitações que eu coloquei no slide anterior. Né? Eu tenho limitações de tempo, né? Eu preciso estar essa análise rápida, e é isso que na primeira aula lá, a gente falou um pouco daquela fidelidade do modelo, o Guilherme Avance falou para vocês na segunda aula, tal. Uma das principais escolhas que a gente vai ver que a gente faz aqui é escolher a fidelidade do modelo que eu preciso para aquilo que eu vou fazer. Certo? Então, se eu vou fazer só uma previsão rápida para saber ter uma estimativa de produção, eu posso ter um modelo menos fiel, entre aspas, né? Um modelo mais aproximado, mais grosseiro, menos calibrado. Se eu vou tomar uma decisão detalhada de como eu vou projetar as válvulas do poço, essas coisas, aí eu vou precisar de um modelo mais fiel, com mais detalhes, esse tipo de coisa. Então, o recurso aí que a gente chama é sempre o computador e tempo, né? São essas duas coisas que... E recursos humanos também, né? Que a gente coloca aí no meio, tá? E aí, como eu falei no slide anterior, né? O que faz essa área de simulação de reservatório ser tão diferente das outras áreas de engenharia que a gente aplica modelos numéricos? Basicamente aquilo que eu falei lá. A gente tem muitas incertezas nesse processo, né? E o fenômeno físico ocorre numa escala muito diferente da qual a gente consegue fazer o modelo. Tá? Então, isso faz com que a atividade de simulação de escoamento em meio poroso para petróleo seja bem diferente de escoamento de ar ao redor de aeronaves, ou de túnel de vento, ou né, onde a gente consegue uma modelagem muito mais precisa aí dos fenômenos, tá? Porque o fenômeno é muito mais simples. Aqui o fenômeno é muito complexo. O meio poroso é complexo, a geometria é complexa, as condições de contorno são complexas, o fluido é complexo. Se a gente fosse tratar tudo da maneira
física para modelar tudo perfeitamente, eu ia demorar mais para simular com os computadores que a gente tem hoje do que o fenômeno acontecer, né? Então, eu tinha minha previsão de produção depois da produção, que não faz sentido, tá? Então, vamos lá. O que a gente começou a ver lá nas primeiras aulas, que eu vou focar aqui no meio físico, para depois a gente passar nas equações, é isso daqui. Eu tenho um reservatório desse tipo, onde eu tenho um meio complexo, com propriedades aí complexas, que a gente vai ver as principais, vocês já viram, na verdade, né? Então, é bom que vocês tenham vendo as palestras aqui, é mais uma revisão. Eu vou fazer uma modelagem desses fenômenos aqui, onde é uma modelagem simples de equação de balanço de massa, que cada bloquinho aqui, né? Então, eu tirei um bloquinho aqui do reservatório, estou mostrando aqui, eu tenho que saber a massa que está entrando para esse bloco, a massa que está saindo do bloco, e fazer um balanço de massa, certo? O balanço de massa vai dizer quanto massa está entrando, quanto massa está saindo, eventualmente quanto massa está saindo pelo poço que está aqui, né? Perfurado no bloco, que é uma das condições de contorno que a gente aplica, e quanto de massa está acumulando ali, certo? Então, eu posso estar injetando água, por exemplo, produzindo aqui, tirando o fluido aqui, o fluido está indo para lá, e eu vou ter que fazer uma equação, e eu vou ter, para cada bloquinho, as condições de contorno aqui, condições de contorno que a gente vai detalhar bastante, né? Como é que a gente escreve as equações aqui, condição de contorno do poço, e fazer a equação de balanço de massa. Já não bastasse o problema ser bem complexo, a gente ainda tem um problema em petróleo, que tradicionalmente é assim, e eventualmente um dia talvez mude, mas eu acho que não, né? Pelo tempo que a gente tem de petróleo ainda. As equações de balanço, de equação de massa de petróleo nos simuladores, elas são escritas na forma de volume, e não na forma de massa. Então, eu estou fazendo da mesma forma aqui, né? A gente vai até começar com massa, mas depois eu vou transformar para volume, e isso complica um pouquinho o entendimento do problema. A massa seria muito mais fácil, porque a massa é independente das condições de pressão e temperatura. Já o volume, ele depende de pressão e temperatura, né? Então, quando eu faço o balanço de volume, eu tenho que também entender qual o comportamento desse volume com pressão e temperatura. Então, para fazer isso, a gente faz um balanço de volume, mas a gente muda tudo para as condições normais de pressão e temperatura, certo? Condições padrão. Então, isso complica um pouquinho as equações, mas como o curso aqui não é focado em escrever um simulador e sim entender o que tem lá dentro, né? A gente não vai também precisar entrar em tanto detalhe assim. Se um dia vocês fossem escrever um código de um simulador, aí vocês iam precisar entender bem esses detalhes aí que vão fazer a diferença, tá? Aqui é só uma questão de nomenclatura, tá? E entenderem que eu preciso ter uma correção do volume. Então, para fazer um balanço de massa, eu vou pegar a massa que entra, sai, e a massa que acumula. Para fazer um balanço de volume, que é o que a gente vai escrever, eu vou ter que transformar esse volume em massa, fazer o balanço de massa e voltar para volume. Ou transformar o volume num volume em condição padrão e fazer um balanço de volume, tá? Depois eu vou dar uns exemplos, para quem não ficou claro aí, sobre isso, tá? Na hora que a gente entrar nas equações mesmo. Seria muito mais fácil a gente fazer um balanço de massa, mas para vocês entenderem o que está nos livros, nas publicações, em todos os outros lugares, a gente vai seguir o que se faz em petróleo, tá? Aí a gente vai ver que esse balanço de massa, ele vai basicamente seguir a equação de Darcy para os simuladores tradicionais. Logicamente, tem simuladores aí de vários tipos, né? Tem muita coisa. Mas para os simuladores tradicionais, a gente vai seguir a lei de Darcy, que é o que a gente tem nos simuladores que vocês estão usando no projeto, que as empresas usam e tal. Em situações especiais, a gente pode ter outras coisas ali envolvidas, mas para simuladores tradicionais, que é o que a gente vai ver aqui no curso, esse balanço de massa de bloco a bloco basicamente vai seguir a lei de Darcy, que vocês viram em engenharia de reservatórios. Quem não viu a equação de Darcy, tal, é bom dar uma revisada, né? Se precisar, aí, quem nunca viu isso daí, é bom me avisar que eu passo algum documento em paralelo para vocês lerem e tal, que é isso que a gente vai seguir aqui, tá? Embora eu não vá cobrar isso na prova também, tá? E, logicamente, para construir esse modelo, é tudo que vocês viram na aula do Manuel e do Avance, tá? É o máximo de dados possíveis, de poços, de sísmica, de análise de poços, de teste, de laboratório, o que for para construir esse modelo aqui, tá?
Hoje em dia, até os modelos são muito mais precisos do que antigamente, quando a gente tinha muito menos dados de sísmica, a sísmica era muito menos precisa, tudo como a Alessandra mostrou para vocês. Hoje a sísmica é tão precisa que a gente consegue até acompanhar o, o comportamento do reservatório ao longo do tempo, como a Alessandra mostrou em sísmica 4D, né? Então, a gente tem uma descrição muito mais fiel do reservatório do que a gente tinha no passado, né? Mas, mesmo assim, a gente ainda continua com muitas limitações, tá? Então, a simulação de reservatórios é uma disciplina complexa, envolve todas essas áreas aqui, não vou repetir, já falou isso na primeira aula, né? Eu tenho que entender de fluido, eu tenho que entender de método numérico, eu tenho que entender de petróleo, lei de Darcy, programação, termodinâmica para entender fluido. Então, para realmente entender bem o que o simulador faz, fazer, eu tenho que ter uma integração com todas essas áreas aqui. Então, por isso que é uma área relativamente complexa. E geralmente, as empresas tal têm um time para fazer isso, né? Tem especialista em fluido, especialista em integração com geologia para montar modelo, especialista em métodos numéricos, tudo isso precisa, né, econômicos, né? Porque a gente vai ver que a parte de decisão aqui envolve a parte econômica, tudo envolve, então, várias áreas, tá? E aí, como a gente já falou, as principais atividades são aqui a simulação de dados, para calibrar modelos, previsão e análise de decisão. Então, a gente não vai repetir isso, que vocês já viram na palestra, tá? Nas palestras. Como que a gente vai escrever as equações, né? Basicamente, a gente vai trabalhar com conservação de massa. Alguns simuladores podem ter outras equações envolvidas aí, tá? Mas a gente vai focar nos tradicionais aqui, né? Assim, em particular, tudo que a gente tem, que tudo que fisicamente pode acontecer num reservatório, eu teria que descrever isso matematicamente nas equações, né? Então, o balanço mais fácil que a gente poderia ter é só o deslocamento de massa, certo? Pela gradiente de pressão e gravidade, ou seja, daqui a pouco a gente vai ver nas equações, né? Vamos supor que isso aqui seja um poço injetor, ele está injetando água, essa água está aumentando a pressão do reservatório ao redor desse injetor. Ao aumentar essa pressão, aquele reservatório que estava em equilíbrio vai empurrar o fluido para o poço produtor que está aqui. O produtor, ao contrário, ao tirar fluido do reservatório, ele vai diminuir a pressão do reservatório. Ao diminuir a pressão do reservatório, o petróleo que está em volta com uma pressão maior vai ter uma tendência a movimentar para pressão menor, certo? Assim como se eu injetar água, que é mais pesada que o óleo, ou injetar gás, que é mais leve que o óleo, esse fluido vai tender a se deslocar para baixo ou para cima, conforme a gravidade vai fazer. Então, basicamente, a gente vai ver que as equações tradicionais são lei de Darcy, com o fluido se movimentando por diferença de pressão e diferença e por gravidade, tá? Basicamente é isso que a gente vai ver. Logicamente, se eu tiver uma reação química acontecendo, se eu tiver um polímero sendo injetado que vai ter uma degradação, se eu tiver um fluido sendo injetado que vai ter uma reação com meio poroso, tudo isso, eu vou ter que modelar isso também. Aí já vai para simuladores mais complexos, ou se eu tiver uma geomecânica, né, acontecendo à medida que eu injeto um fluido, ele vai fraturar o reservatório, esse tipo de coisa. Então, logicamente, eu tenho que ter uma boa noção do que fisicamente vai acontecer no processo de produção, certo? E eu tenho que colocar tudo isso em equações matemáticas, tá? O que a gente vai ver aqui no curso inicialmente são simuladores mais tradicionais, onde a gente vai ter basicamente fluidos se movimentando por conservação de massa, certo? E essa conservação de massa vai obedecer à lei de Darcy, que a gente vai ver aqui resumidamente, que é deslocamento em meio poroso, obedecendo à lei de Darcy, né? Que tem como resistência aí o meio poroso e a permeabilidade, se movimentando por diferencial de pressão e gravidade, tá? Basicamente é isso que a gente vai ver. Aí, com isso, a gente consegue escrever a equação de difusividade, que a gente chama, né? Que é a equação que a gente vai resolver para aquele sistema complexo. Se for um sisteminha simples, uma dimensão, pequeno, tal, eu consigo resolver essa equação analiticamente. Para um reservatório de petróleo, que é muito grande, que tem geometria complexa, como aquele que a gente acabou de ver ali atrás,
com o fluido tendo comportamento, a gente não vai conseguir resolver isso analiticamente. Então, por isso que a gente constrói os simuladores, que é o que a gente está vendo aqui. Tá? Só dúvidas, vamos me parando aí, tá? Se vocês não tiverem dúvida nenhuma, eu vou seguindo, que estava seguindo rápido. Aí, então, a gente constrói o modelo, né? Basicamente, é uma discretização no tempo e no espaço, é isso que a gente vai ver os detalhes daqui para frente, né? Então, basicamente, se eu tenho um reservatório complexo, eu vou ter que fazer essa modelagem aqui, um balanço de massa, e para fazer esse balanço de massa, a gente vai usar um método numérico tradicional, discretizar esse reservatório em pedaços, fazer o balanço de massa de pedaço para pedaço, e aí fazer a modelagem com essa discretização no espaço e no tempo, tá? No espaço, fisicamente é fácil de enxergar, aqui no tempo a gente vai ver que é basicamente avançar, saber o que acontece ao longo do tempo, conforme eu injeto e produzo daquele reservatório. Tá? E aí a gente faz uma simulação 3D. Então, o processo físico vai se traduzir em equações diferenciais parciais. Essas equações vão ser discretizadas, a gente vai tentar torná-las num sistema que eu possa resolver, né, linearizar essas equações, e aí eu vou colocar as condições de contorno e condições iniciais. A partir das condições de contorno iniciais, a gente vai fazer a simulação. Basicamente, esse processo aqui que a gente vai seguir. Certo? Aqui sobre o grid e tal, eu tinha falado para vocês um pouco na primeira aula, eu vou pular. A gente vai focar mais na parte prática do grid, aí depois a gente vai ver um pouquinho, embora o Manuel já tenha falado um pouco para vocês aí da construção do grid, como função das propriedades geológicas, o Avanço já tenha falado para vocês um pouco da construção do grid sobre o ponto de vista do método numérico, tal, a parte. Aqui a gente vai falar um pouco da construção do grid para efeitos da modelagem, né? Um pouco de detalhes, o que acontece entre blocos vizinhos, como é que o fluido se movimenta, o que acontece quando tem uma falha como essa, né? Assim por diante, ou uma fratura, assim por diante, tá? É isso que a gente vai ver. Outra coisa importante para vocês notarem é aquilo que eu acabei de falar lá atrás, né? Eu tenho que primeiro saber o que vai acontecer no meu reservatório para poder escrever as equações matemáticas, né? Então, se eu tenho um reservatório simples, com óleo relativamente pesado, que eu vou só produzir, que eu tenho um aquífero forte, que esse aquífero vai empurrar esse óleo para cima e eu não vou precisar injetar nada, eu vou ter um tipo de simulador. Ou se eu tenho um reservatório de gás, que eu vou só produzir, deixar a pressão cair até a pressão que eu consigo recuperar esse gás, eu vou ter um outro tipo de equação. Se eu tenho uma equação de um fluido que eu vou injetar água, ou vou injetar um polímero, ou vou injetar um CO2, ou um gás, aí as equações vão ficando cada vez mais complexas. Ou se o meio poroso, por exemplo, tem fraturas e tem cársticos, vugs, começa a ser um meio poroso fraturado, essas coisas, aí eu posso ter outro tipo de equação, né? Então, basicamente, é isso que a gente vai ver. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é classificar o tipo de fluido que a gente vai precisar, certo? E isso é baseado no fluido que está lá no reservatório. Então, pode ser um óleo leve, um óleo pesado, um gás, um condensado, assim por diante. Mas também no processo de recuperação, certo? Que às vezes eu posso ter um fluido lá que não é tão complexo, mas eu posso querer injetar algum fluido mais complexo. Então, eu vou olhar tanto o gás, né, o fluido, desculpa, que está no reservatório, quanto o processo de recuperação, certo? Eu posso injetar vapor com uma temperatura diferente, por exemplo, então aí vai ter um efeito, assim por diante, né? Então, essa basicamente é a escolha, a primeira escolha que eu tenho que fazer. Eu vou usar um simulador Black Oil, e aí eu vou mostrar para vocês que características a gente pode usar isso, né? Porque eu tenho um óleo pesado, que eu vou só injetar água, que eu só vou produzir, assim por diante. Ou eu tenho um óleo mais leve, onde eu vou ter muita mudança de fase, como tem os reservatórios de pressão, por exemplo, e eu preciso simular mais componentes, a gente vai para um simulador que a gente chama de composicional, né? Ou eu vou injetar vapor, né? E aí eu vou para um simulador que a gente chama de térmico, porque aí eu vou ter mudança de temperatura, e essa mudança de temperatura vai afetar de maneira significativa aí a propriedades dos fluidos e tal. Então, eu preciso ir para um térmico, né? Assim por diante. Eu vou escolher o tipo de modelo a partir dos fluidos, né? A partir do fluido que está lá e do fluido que vai ser injetado. Outra escolha que a gente tem que fazer, que é importante, é o tipo de rocha que tem lá,
certo? Se é uma rocha mais convencional aí, sem muitos bugs, fraturas, sem muitas heterogeneidades. Heterogêneo, de qualquer forma, né? Todo reservatório é relativamente fraturado, mas se aquilo não tem um efeito muito grande, eu tenho reservatórios mais bem comportados aí, a gente usa o método tradicional de lei de Darcy, escoamento meio poroso, eventualmente modelando algumas dessas falhas, fraturas, de uma forma um pouquinho diferente. Já se eu tenho um reservatório como os do pré-sal, com muitas fraturas, com super K, com CART, como o Manuel mostrou exemplos para vocês e tal, eu talvez tenha que ir para uma porosidade dupla, ou às vezes até tripla, como está acontecendo hoje. Aí tem alguns simuladores, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui, tá? O foco do nosso curso aqui é vocês entenderem o básico das equações. Então, a gente vai dar bem detalhado o black oil, tá? O dupla porosidade, permeabilidade, o composicional tal, eu vou passar rapidamente, que não vai dar tempo da gente ver tudo, certo? Um dia, se vocês precisarem, cara, o salto de um para o outro não é tão complexo, né, de fazer um para o outro. Entendendo bem o black oil, para passar para os outros, não é tão difícil assim, tá? Então, por isso que a gente foca bastante no black oil aqui, e depois dá uma pincelada no composicional e no dupla porosidade, permeabilidade, e para depois a gente, se um dia vocês precisarem, saberem migrar, tá? Bom, uma vez que eu escolhi o simulador, o tipo de fluido, o tipo de rocha que eu vou ter que escolher as opções que isso daqui, na verdade, vão me dar a fidelidade com que eu quero descrever o meu problema, certo? Então, a fidelidade do meu problema passa pelo número de blocos, o tipo de grid, o número de layers que eu preciso simular, se eu vou resolver as equações implicitamente ou de uma forma mais simples, chamado IMPES, como que eu vou tratar o poço, que tipo de tratamento eu dou para o aquífero, tudo isso são coisas que a gente pode ter um tratamento bem mais complexo, bem mais detalhado, com muitos layers, muitos blocos pequenos, com grid bem complexo, método totalmente implícito, tratamento de poços bem detalhado, tudo isso. O ideal seria fazer tudo isso, mas se eu fizer tudo isso, eu vou simular, o tempo de simulação é muito grande, né? Então, já que o modelo é um modelo aproximado, às vezes é mais interessante eu simplificar um pouco mais e ter um processo bom de calibração através do processo da simulação de dados, ajuste histórico, como o Célio e a Alessandra mostraram para vocês, né? Essa é a escolha mais difícil que tem. Esse slide aqui resume a escolha mais difícil que tem para um engenheiro de reservatórios que vai fazer simulação. Né? Assim, qual modelo eu vou usar? Né? Eu vou usar black oil, composicional, térmico, dupla porosidade simples, com 1 milhão de blocos, ou com 200 mil blocos, ou com... Vou discretizar mais uns layers, ou mais em X e Y, eu vou usar qual método numérico, como eu vou modelar o poço. O aquífero pode ser um aquífero analítico, eu vou ter que modelar o aquífero no reservatório, tudo isso. Essas são as escolhas que a gente tem que fazer. Tá? E essas acho que são as mais difíceis que vocês não vai ser só eu falando aqui que vocês vão aprender, né? Tem que na prática vocês irem fazendo, pegando modelos, construindo os modelos, verificando quais as modificações que vocês fazem no modelos que surtem mais efeitos, esse tipo de coisa, né? Isso tudo a gente vai pegando com o tempo. Né? No curso aqui, o que vocês vão ver é a parte básica, né? Depois aí é só realmente a vivência e o uso dos simuladores. Tá? Eu vou dar o máximo de dicas possíveis, mas logicamente vocês vão aprender quando começarem a usar. Por isso que o projeto para a gente é tão interessante. Né? Se vocês tiverem oportunidade no projeto de fazer mudanças nesse tipo de coisa, vou discretizar mais, menos, vou ver como é que fica o resultado, esse tipo de coisa, é bem interessante, né? Se puderem fazer isso, é o principal foco aí do curso. Tá? Alguma dúvida aí, pergunta? Tranquilo? Podemos seguir? Bom, para escolher o modelo, logicamente vai ter uma lista de coisas aqui, né? Isso aqui tudo a gente, eu não vou passar em detalhes aqui, mas são meio óbvios, né? O objetivo de estudo, processo físico, que vai determinar o tipo de reservatório, a complexidade do processo. Também não adianta ser um modelo muito simples, que vai ser tão ruim um modelo que ele
nem consegue ser calibrado, né? A gente vê vários exemplos desse aí na prática. Não é porque eu quero um modelo rápido que eu vou fazer um modelo que roda em 10 minutos, que também não representa nada do fenômeno físico, né? Isso aqui é outra coisa complicada. Tem que ter uma relação boa aí de tempo de computação e a qualidade dos resultados. Se o resultado aproximado é razoável, eu consigo calibrar e ter uma boa previsão. Mas se o resultado está muito ruim, muito grosseiro, aí não tem jeito, né? Vou dar alguns exemplos também para vocês aqui. Mas, por exemplo, um exemplo bem simples é, vamos supor que eu estou querendo modelar um processo onde a formação de cone de água e cone de gás, né? Infelizmente eu estou sem o mouse aqui para fazer desenho. Estou tentando ligar meu computador, mas também está ruim aqui. Se eu conseguir, na segunda parte eu mudo aqui. O cone de água, cone de gás é um processo bem importante, né, para a gente modelar, ou seja, a subida da água ali no poço produtor e tal. E aí eu faço um modelo com 3 blocos na direção Z, aí, né, na direção vertical. Aí eu não vou conseguir modelar isso de jeito nenhum, né? Eu tenho um bloco muito grosseiro para modelar o fenômeno físico envolvido no processo. Ou eu tenho um modelo, né, do pré-sal, com fraturado, com curse, vugs, casts e tal, e faço um modelo de porosidade simples, super grosseiro e sem aproximação. Aí realmente a chance daquele modelo funcionar é muito baixa, né? Mesmo com calibração, esse tipo de coisa. Só um minutinho que eu estou tentando ligar aqui o notebook para ver se eu consigo, mas... Bom, vamos lá. Então, aí, a partir dali, né, eu tenho as limitações, que basicamente as limitações são o número de blocos, o número de componentes, né, para o composicional, e elas são função aí do nível de informação também. Se eu tenho um campo que eu tenho super pouca informação, muita incerteza, não adianta ter um modelo muito preciso, né? Eu vou ter uma precisão muito grande para descrever uma coisa que eu não conheço. Então, também não adianta. Então, entra tudo isso daqui, um pouco do estudo a gente vai falar aí nos modelos, mas vocês já viram um pouco disso também nos projetos, aí não estão vendo, né? Quem está trabalhando com a simulação de dados, principalmente. Então, a escolha aqui passa, né, pelo número de equações que a gente vai resolver, né? O modelo geológico aí, caracterização de fluidos, processo de recuperação e a discretização dos blocos, principalmente aqui, principalmente o layers, né, que é o primeiro que a gente escolhe, né, para ver se eu preciso um detalhamento maior na vertical, e depois o x e y, né? Por que o layer primeiro? Vocês vão ver daqui a pouquinho, né, que parece até meio estranho, porque um reservatório de petróleo, aqui essas figuras, às vezes a gente já coloca até ela com aquele aspect ratio, né, que vocês têm no simulador ali, com razão de aspecto aí, um pouco mais maior na direção Z para a gente conseguir enxergar, porque em geral os reservatórios têm em teoria, em outras áreas de engenharia, as pessoas poderiam falar que a gente pode modelar isso com um 2D, porque ele a dimensão em XY é muito maior do que a dimensão em Z. Exceto alguns reservatórios o pré-sal talvez seja um pouquinho diferente, né? Que ele é bem espesso, tá? Mas muitos reservatórios eu poderia até simular em 2D, porque ele tem uma dimensão em Z muito menor que as outras. Mas mesmo assim, a gente vai dar alguns motivos aí para a gente simular em 3D, né? Principalmente porque a parte gravitacional aí do escoamento é importante, né? Eu tenho fluidos com densidade diferente, em massa específica diferente, né? A água descendo, o gás subindo, né, em relação ao óleo, e essa modelagem dessa movimentação da água e do gás em relativo ao óleo, né, o efeito gravitacional é importante para a gente vai ver alguns exemplos, vocês já talvez tenham visto aí, trabalhando também no próprio projeto, então por isso que a gente discretiza o Z de uma maneira mais cuidadosa do que o XY, né? O eixo vertical, aí, porque eu quero captar essa subida e descida da água e do gás, né? Isso é bastante importante para a gente. Então, por isso que normalmente a gente primeiro simula o Z, aqui como eu mostrei, né? Primeiro escolhe um de layers adequado para o problema e depois os outros blocos, né? Então, uma vez feito tudo isso, escolhido o modelo, escolhidas as coisas, a gente vai passar para as equações, para o modelo numérico, que é a discretização, e as condições de contorno para o modelo computacional. É isso que a gente vai ver aqui na descrição dos casos, tá? Para resolver isso,
existem infinitos métodos aqui, métodos numéricos, elementos de contorno, elementos finitos, streamlines, linha de fluxo, até modelos mais simples, como balanço materiais, declínio de produção, essas coisas. Mas para resolver isso da maneira tradicional, que é o que a gente vai mostrar aqui para vocês, é discretizar isso através de diferenças finitas, que é discretizar, colocar um grid aqui, né? E esse grid vai determinar as fronteiras de cada bloco, né? E as equações de balanço de massa entre cada bloco. É isso que a gente vai seguir aqui. Eu até vou falar alguma coisa dessa discretização, de como a gente trunca, mas o nosso foco aqui não é em construir um modelo, certo? Então, eu vou passar bem rápido por isso. Aqui o nosso foco é mais na utilização do modelo, né? Então, eu vou focar mais assim como que a gente escolhe o grid, e não como a gente discretiza e acha as equações e os erros dessa discretização e tal. Se quiserem, tem isso bastante em livros de simulação, mas a gente não vai passar muito em detalhe por isso aqui, tá? Basicamente, eu vou dar uma noção aqui só para vocês, né? Uma equação diferencial parcial, para quem não é da área de engenharia, nunca viu método numérico, ela é uma equação que a gente pode escrever expandida aqui pela série de Taylor. Então, vamos supor que o fluido está se movimentando nesse reservatório por diferença de pressão, por exemplo. Então, isso vai fazer com que dois blocos vizinhos, né, um com pressão maior do que o bloco de cá, ele vai fazer com que o fluido se movimente de um bloco para outro. Então, eu estou deslocando um fluido em meio poroso através do diferencial de pressão. Então, eu sei que eu quero descrever o comportamento da pressão, como é que essa pressão muda com X e com Y aqui, né? Aqui eu estou mostrando só um D para facilitar. Então, a pressão ela vai ser descrita através de uma equação diferencial, como a gente vai ver aqui, a lei de Darcy vai se transformar na equação diferencial, e a gente vai expandir isso, vai linearizar esse problema para poder resolver esse sistema, né? Ao linearizar esse problema, a gente está... É como se eu estivesse querendo resolver essa linha aqui, né? Resolver como é que essa linha se comporta. Eu vou dividir essa linha aqui em partes e vou aproximar essas partes aqui por linhas retas, né? É como se eu estivesse descrevendo essa equação aqui através desses segmentos de reta aqui, que estão detalhados aqui entre esses pontos X marcados aqui. No reservatório, quando a gente discretiza, basicamente é isso. Eu tenho uma pressão que está variando. Eu estou dando exemplo da pressão aqui, mas são todas as variáveis, né? As variáveis estão mudando aqui de bloco para bloco, né? Elas estão variando continuamente, certo? Mas ao discretizar, eu vou ter uma pressão do bloco, então eu vou ter uma pressão discretizada, é como se eu tivesse essas pressões aqui, né? E as equações vão ser descritas através de linhas retas, né? Que é isso que se chama de linearizar a equação diferencial. A gente vai expressar essa equação diferencial através, por exemplo, o P numa posição X aqui é a função da posição anterior, mais a diferença de x vezes a derivada do dp dx aqui, né? Então, se eu quiser saber esse P aqui, essa pressão aqui é essa daqui, mais essa derivada aqui no tempo, né? Para quem não é da linha de engenharia e de coisa, não sei se você vai entender direitinho, mas também eu não vou cobrar essa parte de discretização aqui, mas basicamente é isso que a gente está fazendo, né? Mas, logicamente, como isso aqui não é uma linha reta, eu tenho derivada segunda, derivada terceira aqui para descrever exatamente essa equação, certo? Eu posso ter essas outras. Ao desprezar isso daqui, eu tenho um erro numérico, certo? Esse erro numérico, então, ele é da ordem do corte que eu faço aqui nesses derivados de grau inferior. Logicamente que, se isso daqui for próximo de uma linha reta, essa aproximação vai ser muito boa, certo? Se eu desprezar esses outros termos aqui. Se eu falar que a minha derivada depende só, né, dessa linha reta aqui. Se for uma linha muito complexa, aí a aproximação já não vai ser tão boa. Então, o que eu posso fazer? Eu posso discretizar isso melhor, ou seja, ter mais blocos, né? No nosso caso aqui seria ter mais vários x aqui, porque quando eu vou discretizando mais, a chance de eu conseguir representar por uma linha reta, isso daí vai aumentando, né? Então, se eu quiser, por exemplo, se eu tiver um bloco no início e no final, uma linha reta aqui vai aproximar mal isso aqui. Mas se eu tiver 10 blocos aqui, 10 linhas retas aqui vão conseguir aproximar melhor. Ou 100 linhas retas vão aproximar muito bem, assim por diante, né? Por isso que eu quero discretizar mais, para que o erro dessas ordens superiores aqui vá diminuindo,
certo? Então, ao diminuir isso daqui, eu estou descrevendo mais precisamente as minhas equações, tá? Então, é um exemplo bem rápido disso, né? Então, a gente vai pegar essa equação aqui, vai discretizar através disso daqui, vai chamar que a minha derivada de pressão em relação ao x aqui é uma derivada que vai descrever uma linha reta aqui e vai desprezar os termos de ordem superior, certo? Ao desprezar os termos de ordem superior, eu vou estar tendo um erro aqui que vai ser desprezado. O que a gente vai ter que considerar? Quanto mais blocos eu tiver, menor esse erro. Já que ele é da ordem de ΔX aqui, como a gente viu, né? Ele vai sendo menor conforme eu vou discretizando mais o x e o y, né? E o z também, né? Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer aqui, através de elementos finitos, tá? Eu não vou discretizar muito bem. Eu não vou explicar muito bem essa parte de discretização, a gente vai passar por isso quando eu falar lá nas equações mesmo, do meio poroso, como é que a gente faz a discretização delas. Aí eu vou voltar a falar um pouquinho sobre isso, tá? A caracterização, então, dos reservatórios aqui, então, é feita através desses vários dados, aqui a gente passou, vocês passaram nas palestras. O principal ponto que eu queria enfatizar aqui é essa diferença aqui de escalas, tá? Quer dizer, o reservatório é, em geral, algo da ordem de quilômetros, e dezenas, ou até pode ser centenas de metros na direção Z, mas o fenômeno físico está acontecendo aqui na escala de poros, né? Uma escala muito menor. Então, por isso que os nossos modelos têm uma particularidade em relação a outras áreas de engenharia, que eles são modelos muito aproximados, né? E as informações que eu vou coletando ao longo do processo para construir esse modelo de reservatório também tem escalas muito diferentes, né? Nos poços, eu tenho logs aqui, né? Esses logs, os testemunhos, na verdade está errado aqui em inglês. Então, são da escala de centímetros. Eu tenho um perfil aqui na escala de, de metros, talvez um pouco menos do que isso. A sísmica, na ordem de metros, até 100 metros, hoje um pouco mais detalhado. Enquanto a análise de teste que a gente faz com os modelos aí, que conseguem descrever um comportamento médio na ordem de centenas de metros ou quilômetros, né? E blocos da ordem aí de dezenas, centenas de metros e metros na direção Z aqui, tá? Então, são escalas muito diferentes, tanto do fenômeno físico, quanto das informações que a gente tem sobre isso, quanto do modelo que a gente vai construir, tá? Então, o grid passa a ser bem significativo aí para a gente escolher o grid. Logicamente, em teoria, quanto mais refinado, melhor, certo? Quanto mais refinado, menor o erro numérico e melhor eu consigo descrever a complexidade geométrica do reservatório, né? Só que daí eu tenho que esperar mais tempo, né? Então, precisa ver quão efetivo é essa descrição detalhada, né? E aí tem uma área toda que o Manuel passou um pouco para vocês, né? O Guilherme também, o Avanço também falou um pouco, né? Sobre a transferência de escala, é bem importante. Mas mesmo que eu faça uma transferência de escala muito detalhada, a gente precisa de um processo de calibração, aí como a gente viu nas palestras do SERI da Alessandra, tá? E isso a gente vai ver um pouquinho mais aí sobre a parte de transferência de escala, para que eu tenha um modelo inicial melhor, certo? E depois, como eu calibro esses modelos aí para frente, você já viu, tá? Bom, o grid aqui, acho que não preciso passar muitos detalhes, eu vou passar mais detalhes quando a gente falar aqui do processo, mas basicamente a gente vai discretizar o grid aqui o máximo possível. Até naquele processo de 12 etapas, não sei se vocês lembram, a gente intencionalmente dividiu ali a parte verde em etapa de construção do modelo que a gente chama de modelos de alta fidelidade, né? Depois eu até passo um pouquinho de novo por aquilo, não sei se vocês lembram daquele fluxograma, né, das 12 etapas tal, e do closed loop lá que a gente mostra, aquela parte verde central, né? Eu primeiro construo, né, através da ajuda de geólogos, geofísicos, e aí junto com engenheiros, um modelo que a gente chama de alta fidelidade, né? Esse modelo de alta fidelidade tenta preservar todas as características geológicas aí do modelo, né?
muitas vezes esse modelo de alta fidelidade demoraria muito tempo para ser simulado. Então, a gente faz mudanças, né, de tamanho de grid para transformar blocos, né, finos em blocos grosseiros e trabalhar através de propriedades médias, né? Então, por exemplo, se eu vou trabalhar nesse grid aqui, vamos assumir que esse grid é um grid de alta fidelidade e que eu tenho essa descrição da propriedade que eu estou descrevendo aqui, né? Como um exemplo, que ela está variando dessa forma aqui, eu vou ter que ter uma propriedade média que representa essas propriedades aqui. Além disso, eu vou estar discretizando menos, né, na hora de calcular os erros numéricos, aí de estimar os erros numéricos, eu vou estar errando menos se eu tiver um grid fino em relação ao grid grosseiro. Então, ao transformar o meu grid em um grid grosseiro, eu vou cometer dois erros, né, dois problemas. Um é trabalhar com médias de coisas que podem estar variando muito. Então, se eu tiver um escoamento, a gente vai ver alguns exemplos quando falar de transferência de escala. Se eu tiver um escoamento, por exemplo, vamos supor que essa parte amarela aqui é uma permeabilidade muito alta e a parte azul é uma permeabilidade muito baixa. O fluido tenderia a seguir esse caminho aqui que eu estou mostrando com o mouse, né? Uma propriedade média não vai conseguir captar isso, né? Ela vai, aqui ele tá uma permeabilidade igual em todas as direções. Eu posso até ter um processo de transferência de escala que diferencia o KX do KY, mas é o máximo que eu conseguiria fazer. Se eu tiver um meio poroso muito complexo, aí ou eu vou descrever o processo num grid mais fino, aí esperar mais tempo para simular, né? Ou eu tenho que partir para algumas técnicas de transferência de escala mais específicas, ou ter uma calibração de dados mais específica, de modelos mais específicos. Tá? Mas, de qualquer forma, a gente está simplificando bastante o modelo aqui. Então, isso que a gente vai ver um pouquinho também sobre algumas técnicas de transferência de escala. E aí, os aspectos aí de simulação que a gente vai ver, né? Separação, que tipos de modelos tradicionais a gente tem. E, de novo, eu estou falando dos modelos que a gente tem tradicionais de petróleo, que 95% das empresas usam, que é aqueles modelos comerciais. Então, existem infinitos outros tipos de modelos aí que a gente pode trabalhar, tá? Mas aqui eu estou descrevendo os principais modelos de diferenças finitas que as empresas usam, né? Então, são black oil, composicional e térmico. A gente vai ver a diferença entre os três, mas a gente vai detalhar mais o black oil aqui, né? E bem menos o térmico, né? Porque no Brasil aqui o térmico é muito pouco usado. O térmico é usado mais quando eu tenho processos de recuperação avançada, tipo injeção de vapor, combustão in situ, esse tipo de coisa, que para os principais reservatórios do Brasil que a gente usa pouco. Usa um pouco mais os reservatórios terrestres, lá do Nordeste e tal, mas assim, para pré-sal, para bacia de Campos, para os outros, a gente não usa, em geral, os térmicos, né? A gente usa o black oil ou o composicional, e depois a gente vai diferenciar por quê. O grid pode ser um grid cartesiano tradicional, mas o que mais é utilizado hoje, é o que a gente vai falar mais, é o corner point. Tá? A gente vai falar da diferença dos grids aqui. Eu acho que até, assim, ao longo do tempo, as pessoas são um pouco, como se diz assim, tendência a falar que o cartesiano é ruim, mas eu vou mostrar um pouco para vocês que também ele não é tão ruim assim. O corner point, ele tem grandes vantagens, como a gente vai ver, porque não sei se vocês sabem a diferença, mas o cartesiano eu coloco um grid como esse daqui em cima do reservatório, né? Eu vou colocar um grid e vou aí especificar os blocos. O corner point seria um grid como esse aqui, onde, como o próprio nome diz, eu vou estabelecer os pontos de contorno aí, né? Os 8 cantos do bloquinho ali que vão se descrever. Então, com isso eu consigo ter um bloco mais distorcido, né? E aí eu consigo representar melhor a complexidade geológica aí do reservatório. Por isso que ele é muito utilizado. Primeiro que ele fica mais preciso aí, e outra que ele tem uma capacidade maior de representar o reservatório real, certo? Mas ele tem alguns problemas, como a gente vai ver ali, né? Em algumas situações específicas, ele tem alguns erros numéricos. Os erros numéricos são um pouco maiores do que os erros cartesianos. Eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês, mas tem vários artigos que mostram isso. Mas considerando as vantagens e desvantagens, logicamente,
o corner point não evoluiu à toa, né? Ele evoluiu porque realmente ele tem mais vantagens do que desvantagens. Mas os cartesianos têm algumas vantagens que eu vou falar um pouquinho também para vocês, mas eu vou focar um pouco mais no corner point, que é o mais utilizado. Tá? O tipo de poço, então, pode ser vertical, horizontal, multilateral, com poços inteligentes. A gente vai falar isso na parte de completação de poços. Para a gente, no modelo numérico, não muda muito se ele é o diferente de poço. A gente vai ver que, para o modelo matemático e numérico, a gente quer saber basicamente quanto que cada poço está tirando de cada bloco. Então, basta que eu tenha um modelo, né, que represente bem essa relação em que blocos o poço está produzindo, né? E hoje tem algumas coisas mais avançadas de poços inteligentes, que se dá tempo a gente fala, mas se não, ele basicamente é um tipo de poço onde eu posso ter completações que podem abrir e fechar, né? E eu posso controlar essa produção dos poços através de válvulas, né? Se der tempo a gente fala um pouquinho isso, que é bastante utilizado hoje em reservatórios, porque ela dá uma flexibilidade de produção, como a Suzana falou um pouquinho para vocês, tá? A gente vai focar um pouquinho aqui nos simuladores da CMG, né? Então a gente vai falar um pouquinho mais do IMEX e do Shen, tá? Como eu falei lá atrás. Mas aí tem diversos outros aí que a gente vai poder, que vocês vão poder utilizar aí na vida real, mas assim, as equações não mudam em relação ao outro. O que muda são as palavras-chave entre eles, tá? Bom, vou falar um pouquinho então do grid aqui no aspecto prático. Essa então, lembrando para quem entrou um pouco mais tarde, que eu estou falando um pouco, fazendo uma revisão dos aspectos gerais aqui do simulador, para depois a gente entrar nas equações, tá? Qualquer dúvida, continue me parando. Tá? Então, aí, existem várias formas de fazer, vários grids, cada simulador tem a sua, tal. A gente vai dar alguns exemplos aqui para vocês, mas eu vou focar aqui mais nos fundamentos, tá? Não vou focar num simulador ou no outro, numa forma de fazer, outra forma de fazer, eu vou focar aqui mais nos fundamentos. Hoje em dia, tem ferramentas muito avançadas para fazer construção de grid, lançamento de grid. Antigamente, era muito raro a gente ter grid corner point, por exemplo, porque tinha que fazer na mão, né? Tendo que fazer na mão, imagina que eu vou ter que fazer um grid como esse daqui, e descrever na mão os cantos de cada bloco, né? Para milhões de células. É praticamente inviável fazer isso na mão. Então, era muito mais fácil eu ir com grid e colocar o grid em cima, como esse daqui, cartesiano, coloca em cima do reservatório e aí discretiza, né? Mas aí, ao longo do tempo, foram surgindo diversas ferramentas aí, hoje em dia, ferramentas como RMS, como Petrel e outras aí que a gente tem, diversas aí, facilitam muito a construção dos grids, né? E aí possibilitam que a gente faça esses grids mais complexos, né? Mas, de qualquer forma, a gente vai ter uma discretização, então tem que falar um pouquinho sobre essa discretização e um pouco sobre como essas aproximações acontecem, né? Então, por exemplo, um grid cartesiano que eu colocasse em cima de um reservatório complexo como esse que eu estou mostrando na figura da esquerda aqui, eu vou poder representar isso daqui de várias formas. Por exemplo, eu posso fazer uma representação aproximada, como essa que eu estou fazendo aqui embaixo, na direita, certo? Posso fazer uma representação em que eu simplesmente, vamos por aqui, que eu estou pegando uma linha reta, pegar alguns detalhes, né? Eu simplesmente desprezo esse volume poroso que está aqui, porque ele é muito pequeno. Eu posso, na verdade, pegar um grid que vem mais para cá, por exemplo, né? Então, vamos pegar o primeiro bloquinho que está aqui. Esse bloquinho aqui, que é esse primeiro, eu posso fazer de forma a contemplar, mas eu vou multiplicar o volume poroso dele, por exemplo, por 50%, porque ele só tem metade do bloco. É uma outra forma de aproximar, eu posso desprezar isso, eu posso usar isso daqui, eu posso representar, por exemplo, uma falha que está aqui dessa forma, né? Então, se eu estou só querendo representar aqui um fluxo, e essa falha, vamos supor que essa falha aqui, eu estou assumindo que vocês estão conseguindo ver o mouse, tá? Se não tiverem, me avisa. Essa falha aqui que eu estou representando, eu não vou conseguir representar dessa forma se o meu grid é esse grid aqui que eu coloquei, certo? Então, eu vou ter que representar essa falha desse formato aqui. Por exemplo, se eu quiser fazer uma falha selante aqui,
e ela passa pelo meio dos blocos, certo? Então, eu vou fazer algo como esse. Para algumas coisas, por exemplo, se eu tiver alguns postos aqui, não tiver nenhum posto aqui, não estiver representando, não vai fazer diferença nenhuma, isso em termos de resultado, né? Agora, se essa fora for muito grande e eu estiver querendo colocar postos aqui perto, essas coisas, essa diferença pode representar alguma coisa, né? Logicamente, se eu for fazer um grid corner point aqui, eu vou conseguir representar esses pontos aqui de maneira mais precisa, né? E eu dei exemplo aqui dessa parte, dessa falha, mas se vocês olharem, isso aqui acontece em todos os lugares aqui do reservatório. Eu vou estar aproximando tudo isso daqui por algo como isso daqui, certo? Antigamente não tinha muito jeito, era isso que a gente ia fazer. Hoje em dia a gente consegue representar melhor essas falhas. Logicamente, até hoje em dia a gente tem computadores melhores, então os grids são mais finos. Então, às vezes, essa representação que eu estou mostrando grosseira aqui, mesmo representando dessa forma, com grid fino, ela vai ficar bem precisa, né? Aqui com esse grid mais grosseiro, não, mas com um grid mais fino, ela vai ser um zigue-zague menor aqui que vai conseguir representar bem essa falha. E assim por diante, né? Eu vou representando melhor. Quanto melhor eu tiver a descrição, melhor. Mas também eu não quero gastar muito esforço aí computacional a mais para representar algo que não vai influenciar no meu resultado, né? Então, é isso. Sempre que eu vou levar em consideração na escolha do grid, tá? Então, por exemplo, se eu fosse representar isso através de um corner point, eu poderia representar isso dessa forma, que olhando para esse reservatório, ela é mais precisa, certo? Por outro lado, aqui, se a gente olhar isso daqui, ó, o meu grid cartesiano, ele é sempre bem comportado. Se vocês olharem aqui, ó, cada bloquinho aqui, ele tem, no caso 2D aqui, ele tem 4 vizinhos. No caso 3D, ele vai ter 6 vizinhos. Muito bem comportado. As faces dele são quase todas do mesmo tamanho. Se eu tiver o grid XY igual, elas são todas do mesmo tamanho. E aí, se eu tiver o Z um pouquinho diferente, eu vou ter um pouquinho, então eu vou ter uma discretização, primeiro, com erros numéricos menores, que a gente vai ver que os erros numéricos vão ser maiores quanto menos ortogonal eu tiver aqui. Depois eu vou mostrar esse exemplo aqui, por exemplo. Eu começo a ter uns erros, alguns lugares do grid em que o fluxo está bem distorcido aqui. Vamos pegar aqui, ó. Aqui eu tenho um fluxo bem distorcido entre esse bloco e esse bloco. Se eu representar o bloco pelo centro do bloco aqui, na hora que eu faço o fluxo entre blocos, eu tenho uma face que não é ortogonal. E a gente vai ver que as equações assumem que esse fluido aqui é ortogonal. Então, o erro cartesiano, em teoria, ele é menor, o erro numérico, né, da discretização cartesiana. Então, essa é uma das vantagens, né? A outra vantagem é que eu sempre tenho 6 vizinhos, né, aqui. Então, quando eu tenho 6 vizinhos, a hora que eu vou construir a matriz, vocês vão ver ali para frente, eu tenho uma matriz muito bem regular. Então, eu resolvo isso muito mais rápido, porque eu sei onde os elementos estão exatamente, né? Na hora que eu vou para um corner point, que eu posso ter muitos vizinhos, eu tenho um grid muito complexo, eu começo a ter erros numéricos maiores e eu começo a ter o número de vinhos variável e mais complicado, e com isso eu posso ter uma matriz mais difícil de resolver, que vai demorar mais tempo, tá? Então, nem tudo são vantagens do corner point, dos grids mais complexos, né? Tem algumas desvantagens com esses grids regulares. A outra coisa que a gente vai ver é que, por exemplo, blocos muito pequenos tendem a segurar muito a simulação. A gente vai ver um pouquinho isso lá para frente. Não sei se vocês já passaram por isso no projeto, porque vocês receberam o modelo de vocês prontos, né? Mas quando a gente faz as equações, a gente vai ver na aula de hoje, na próxima aula e tal, elas são balanço de massa dos blocos. Quando o bloco é muito grande, o balanço de massa é mais fácil de resolver. Quando o bloco é muito pequeno, o fluxo é muito intenso, o balanço de massa é mais difícil. Então, quando eu tenho um grid regularzinho como esse, todos os blocos têm um balanço de massa parecido, né? Quando eu vou fazer isso daqui, um bloco muito grande resolve rapidamente e um pequeno eu vou demorar muito. Então, por ter um grid irregular, o tempo de simulação vai aumentar. Por ter um erro numérico maior, eu tenho que usar mais blocos. E aí, com mais blocos, eu vou ter mais refinado, o tempo vai aumentar ainda mais, né? Então, assim, a vantagem do corner point em relação ao cartesiano, ela existe, mas, em particular, para ter erros numéricos da mesma ordem de grandeza e para simular no mesmo tempo, eu precisaria, para ser justo, comparar por exemplo, de 1 milhão de blocos do corner point com um de 5 milhões de blocos do cartesiano.
para ter um tempo computacional equivalente. Aí teria que ver se essa vantagem continua existindo. Tá? Então, por isso que eu acho que na literatura, a comparação corner point e cartesiano ela é um pouco injusta com o cartesiano. Se eu comparar 1 milhão de blocos cartesiano com 1 milhão de blocos do corner point, o corner point vai dar resultado melhor. Mas se ele demora 10 vezes mais para rodar, essa comparação não é justa. Né? É isso que eu quero só levantar aí para vocês tomarem cuidado aí quando forem escolher. Tá? Logicamente, para os reservatórios de hoje, complexos, com geometria contínua, eu concordo que usar o corner point é melhor, mas assim, em certas situações, o cartesiano é perfeitamente aceitável. Tá? Estou falando desses dois que são os mais usados. Aí tem outros, vários, aí que a gente vai falar um pouquinho depois. Tá? Tem opções das mais diversas, eu vou falar um pouquinho quando a gente falar também dos métodos numéricos, tem várias coisas que com o tempo estão se tornando automáticas, tá? Como eu estou falando de grid aqui, eu vou falar do grid automático também, apesar de que essa opção, ela existe hoje nos simuladores, mas ela não é muito boa ainda, tá? Pelo menos para os testes que a gente fez até 2 anos atrás, ela ainda não era muito boa, né? Assim, a gente vai ver que tem algumas coisas automáticas que funcionam muito bem e tem outras coisas automáticas que não funcionam muito bem. Quando eu falar mais de grid lá na discretização, na aula que vem, eu dou um pouco mais de detalhe nessas diferenças, corner point, cartesiano, tal, mas aqui eu só queria citar que existe nos simuladores hoje a opção de refinamento dinâmico. Então, vou dar um exemplo simples aqui, só para vocês verem como é que funcionaria esse refinamento dinâmico. E eu acredito que a hora que as empresas resolverem os problemas relacionados a esse refinamento dinâmico, essa vai ser a tendência aos simuladores serem realmente dessa forma. Tá? Aqui eu vou pegar um exemplo, porque eu estou injetando água aqui no centro e estou produzindo aqui nesses 4 poços. Né? Espero que dê para ver os poços aqui. E aí eu vou mostrar para vocês na aula lá que a gente quer discretizar quanto melhor aonde eu tenho mais coisas acontecendo. Eu tenho uma variação maior de pressão e de saturação, que é o que a gente quer descrever aí no reservatório. Então, se eu fosse colocar um grid aqui irregular, eu colocaria um grid mais refinado aqui no poço, para modelar melhor os modelos de poços, certo? Colocaria um grid refinado aqui no modelo de poço de injeção, certo? E eu teria um modelo que tentaria acompanhar bem como é que essa água está avançando para os poços produtores, certo? Então, se eu pegar um tempo, sei lá, 2 anos, a água está aqui, certo? Se a água está aqui, essa parte toda ela já invadiu, aqui basicamente eu estou a água empurrando água, porque o óleo já não está mais móvel, e aqui é que eu tenho o principal fonte que eu quero resolver, que é como que a água está se movimentando. Então, eu teria um grid que ele vai se refinar conforme as coisas vão acontecendo no reservatório. No ano 4, por exemplo, ele estaria dessa forma aqui, ele refinaria mais para frente. No ano 6, ele estaria lá na frente, ele vai refinando. Então, ele automaticamente vai refinando. Eu vou falar um pouquinho do grid dinâmico lá para frente, tá? Mas hoje em dia, o grid dinâmico não é muito usado, como vocês veem, embora ele exista, porque os resultados deles não são muito bons. Ou seja, para esse tempo de análise, para saber onde precisa refinar, onde não precisa, essa transferência de escala entre o refinamento e o outro, isso aí tudo vai gastar um tempo que hoje em dia está da ordem de grandeza do tempo que eu usaria para refinar tudo. Né? Então, os resultados não estão muito bons ainda, pelo menos pelos últimos testes que eu fiz. Logicamente, as empresas devem estar evoluindo nisso e isso deve estar melhorando com o tempo. Eu não sei as últimas versões, 2020, 2021, se tem, mas até a última vez que a gente testou isso, não era muito efetivo. O resultado até ficava bom, mas ele ficava igual a um refinamento intermediário. Né? Então, e aí tem uma outra problema desse refinamento dinâmico, é que hoje em dia a gente faz análises probabilísticas, como vocês viram aí nas palestras e tal, né? E ao tentar refinar isso da melhor forma possível, cada cenário, por exemplo, num cenário eu posso ter um canal aqui e a água está avançando em relação ao poço 2. No outro cenário, ela pode estar avançando em relação ao poço 1. E aí eu teria um grid diferente para cada cenário. Começa a ficar uma coisa bem, bem complexa de fazer. Né? Então, por isso que em geral, a gente tem algumas regras de como ter um bom refinamento e tal,
mas essas regras passam por alguns problemas, principalmente as incertezas, né? Então, a gente vai ver para frente. Mas eu estou citando aqui para vocês, porque o nosso curso é informativo aí. Continuem atentos, porque eu acho que o futuro da simulação vai ser realmente grid dinâmico, tá? Assim como a parte de refinamento, essa aqui é no espaço, né? O refinamento no tempo, ela hoje é automática, né? Antigamente a gente tinha que escolher o time step. Hoje não precisa, ela é automática. Com o tempo isso evoluiu e hoje é automático. A escolha se eu vou usar implícito ou não totalmente implícito, por exemplo, hoje também é automática. Eu não preciso ficar pensando muito nisso. A gente vai até falar um pouquinho sobre isso para vocês. E tudo está ficando o mais automático possível. O grid também eu acredito que vai ficar, embora hoje ainda não esteja. Tá? E aí, só antes de a gente fazer um intervalo, eu queria encerrar aqui rapidamente, mostrando alguns exemplos aqui, né? Então, para vocês tomarem um pouco de cuidado, que a gente vai ver depois, a gente descreve as equações aqui em meio poroso através da equação do balanço dos fluidos que estão se movimentando, né? No Black Oil são 3 equações por bloco, porque a gente quer fazer acompanhar o avanço do óleo, da água e do gás, por exemplo, né? No composicional, a gente quer acompanhar dos componentes. Então, se eu tiver 7 componentes, eu vou acompanhar 7 equações para cada bloco, assim por diante. E eu vou resolver uma matriz, né, que a gente vai ver daqui a pouquinho, vai ver na aula que vem, que vai dar essa dimensão do grid. Como a solução do problema ela não cresce linearmente, por exemplo, se eu dobrar o número de blocos, eu não vou dobrar o tempo. Né? Então, aqui estou dando um exemplo, da gente roda no Eclipse, no Emacs, nas opções aqui. Eu vou pegar esse último aqui, por exemplo, eu estou dobrando o número de blocos aqui, para um determinado exemplo. E a gente está vendo aqui que o tempo está passando de 2 para 10, é quase 5 vezes maior, 4 vezes e meia, 5 vezes maior do que um tempo, um grid 2 vezes. Então, a gente vai crescendo exponencialmente, como a gente pode ver aqui pela curva, tá? Então, é um certo cuidado, falar assim, vou dobrar o número de blocos, que esse não é o dobro do tempo, é 4, 5 vezes mais. A hora que a gente olhar as equações, a gente vai ver, tentar entender direito por quê, mas tome cuidado com isso, né? Mas a gente tem que resolver um sistema que é complicado, né? Esse sistema vai ficando maior, os blocos vão ficando menores, então ele demora mais para convergir, porque eu tenho mais fluxo, e tudo isso vai fazendo com que esse crescimento aqui seja exponencial. Tá? Beleza? Então, aqui eu vou deixar nos slides para vocês aqui a parte de evolução, né? que não vai, os tipos de simuladores, coisa, alguma evolução com o tempo, tem alguns dados aqui, mas isso aqui é mais a título de informação, tá? A gente vai fazer um intervalo agora para a gente e depois vai começar a entrar nas equações propriamente ditas. Tá bom? A parte de aplicações que está nessa apresentação aqui, eu não vou falar porque você já viu nas palestras, tá? A menos que vocês tenham alguma dúvida, a gente volta aqui e tira alguma dúvida sobre a simulação de dados, sobre a parte de análise de risco, certeza, análise de decisão, tal. Se tiver alguma dúvida, a gente volta. Senão, eu vou partir para as equações depois do intervalo, tá bom? Eu vou só parar de gravar aqui, mas se vocês tiverem alguma pergunta... Nenhuma pergunta, nenhuma curiosidade? Tranquilo? Deu para acompanhar? Então, Denis, Felipe aqui. oi, Felipe. Minha curiosidade, você falou em algum momento sobre os modelos de tripla porosidade e tripla permeabilidade, né? Uhum. E se falando de pré-sal, eu acho que é esse a tendência daqui a um tempo já ser o que vai ser utilizado, né? Como tem hoje, como que é feito tudo mais, a parte teórica dessa. A gente vai ter no final, Felipe, eu vou dar as equações básicas para o modelo convencional, né, porosidade Uhum. simples, Sim, e sim. para o Black Oil. Lá no final a gente vai ter uma aula onde não vai dar para dar detalhes, mas eu vou falar um pouquinho Que vai sobre tudo discutir. isso, sobre o composicional, térmico, Uhum. dupla porosidade. O tripla porosidade é uma coisa que está sendo usado mais em fase de pesquisa hoje em alguns simuladores mais avançados. Assim, não tem nesses simuladores mais convencionais. O que a gente consegue fazer é o que, por exemplo, se você olhar uns trabalhos do Manuel,
e alguns trabalhos que a gente vem fazendo aqui, tem outros também, a gente às vezes consegue enganar o simulador fazendo uma tripla porosidade em algo que não acontece. Por exemplo, o dupla porosidade, como vocês vão ver nessa aula de diferenças aí, ele caminha com dois meios porosos em paralelo. Eu acho que o Manuel falou um pouquinho para vocês sobre isso, né? A matriz e as fraturas. E aí eu tenho o escoamento na matriz, o escoamento na fratura e a transferência de massa entre a matriz e a fratura. O que as pessoas fizeram para enganar o simulador, né? O simulador tem algumas opções de conexões especiais, que são aquelas conexões que a gente pode construir. Deixa eu mostrar aqui um grid. Não sei se você conhece isso, mas tem S-Connection, né? Alguma coisa assim. Que foram evoluindo nos simuladores com o tempo, que eles permitiram que eu conectasse, por exemplo, vamos supor que eu tenho esse reservatório e isso aqui. Vamos supor que isso aqui tem uma falha aqui que é comunicada, por exemplo. Então, eles permitem que blocos vizinhos se conectem, né? Então, para atender algumas demandas de reservatórios que têm esse tipo de coisa, os simuladores desenvolveram essas conexões especiais. Então, o que as pessoas tiveram a ideia e funcionou bem, agora está evoluindo, eu tenho um simulador de dupla porosidade, que é aquele que o Manuel falou para vocês, matriz e fratura, né? Onde eu tenho aqui a troca de massa, e aí, em paralelo, aqui em cima, eles constroem uma matriz de Karsts, por exemplo, que seria essa terceira porosidade, como se os Karsts estivessem aqui, mas eles estão lá em cima, num grid e conectam os Karsts à matriz e à fratura aqui. Então, é como se eu tivesse um terceiro grid, né, dos Karsts em cima da matriz, em cima do grid de matriz e fratura. Então, dá para fazer isso, mas, assim, é umas coisas um pouquinho complexas ainda de fazer, porque você tem que ficar conectando tudo isso é um pouco feito na mão hoje em dia, né, porque tem que fazer uma conexão. Existem algumas ferramentazinhas, mas não é muito simples, né? Isso daí é um exemplo de como as pessoas enganaram o simulador para que o simulador tivesse um comportamento de tripla porosidade, por exemplo, né? Entendi. Então, eu faço um grid paralelo com uma terceira porosidade que se conecta com a matriz de fratura, né? Entendi, faz sentido. E aí, logicamente, estão surgindo simuladores de tripla porosidade mesmo, que aí eu vou ter direto as equações, está sendo feita pesquisa em como que a gente vai conectar essas três coisas. Tem muita gente que fala que não precisa, porque a própria fratura eu consigo... os karsts, por exemplo, ou eles são modelados na própria matriz, aí vai ter um aumento de porosidade, um pouco de aumento de permeabilidade, ou na própria fratura, que se eles vão conectar. Tem gente que fala que não precisa dessa terceira, que o dupla já dá. Então, está muito em discussão ainda essa terceira, essa porosidade, né? Assim, muita gente fala que é essencial. Por outro lado, tem gente que simula os reservatórios de pré-sal com modelos de porosidade simples com bons resultados, assim, fazendo uma... A gente vai, se der tempo até a gente fala um pouco sobre isso, fazendo uma pseudo-permeabilidade relativa, fazendo com que o fluido se avance. Se eu tenho um comportamento muito bem relacionado, minhas fraturas têm um comportamento, eu posso pegar esses blocos que eu tenho, essas fraturas, esses karsts, e simplesmente mexer na permeabilidade relativa para que o fluido avance mais rápido, né? Sim, sim. Então, às vezes eu consigo um simulador convencional com uma modificação de permeabilidade relativa ou de algumas propriedades específicas, fica um pseudo-modelo que tem um comportamento tão bom e muito mais rápido, né? Conforme eu adiciono a dupla porosidade, dupla permeabilidade e uma tripla porosidade, o simulador fica muito mais lento, né? Entendi. Mas de novo, no caso, a gente está ajustando o modelo, mas não está necessariamente com um modelo consistente, né? Pois é isso que a gente tem que tomar um certo cuidado. Eu tenho que... Depende um pouco da vida, né, do reservatório, se é um reservatório novo, antigo. Por exemplo, se eu tenho um reservatório muito antigo, que bem varrido, que tudo pode ser bem ajustado, porque a água já chegou nos produtores, essas coisas, aí eu consigo calibrar bem. Se é um reservatório novo, aí eu já talvez não consiga calibrar tão bem. Por outro lado, eu tenho muitas incertezas também, né? Então, tem todas essas dúvidas aí que a resposta não é simples para esse tipo de pergunta. Assim, eu vou usar uma porosidade simples calibrada ou com uma pseudo-propriedade, ou vou usar uma porosidade tripla, aquela outro extremo, né? Ou vou usar algo intermediário que resolve e eu consigo calibrar bem, né? Não é uma resposta muito simples, né? Até porque aquilo que eu falei da diferença do cartesiano para o corner point,
vale para cá. Por exemplo, se eu for comparar justamente o tripla porosidade com o simples, eu não vou comparar 1 milhão de blocos com 1 milhão de blocos, porque o simples é muito mais rápido. Eu consigo comparar 1 milhão de blocos no tripla porosidade com 10 milhões de blocos do porosidade simples. Aí eu tenho um tempo relacionado. Às vezes, com essa discretização maior que eu consigo no grid e uma pseudo-propriedade, eu consigo um resultado melhor. Né? Uhum. Então, tem tudo isso que não é uma resposta muito simples, né? De dar. Então, é difícil saber. E aí tem uma outra coisa que a gente pode usar em nosso favor, que são reservatórios parecidos, onde isso já foi feito, né? Isso a gente não pode jogar fora, né? Então, eu tenho um reservatório novo, eu sei que tem muitas incertezas e tal, mas, de repente, eu estou na mesma formação daquele outro reservatório, com as mesmas características, comportamento parecido. Eu já sei, eu já tenho o outro reservatório mais antigo, já me deu um monte de lições sobre como eu devo modelar aquele meio poroso, o que deve ser feito ou não. Eu tenho que aplicar esse conhecimento nesse novo reservatório também, eu não começo do zero, né? Embora cada reservatório seja singular, reservatórios semelhantes existem em vários lugares, né? Então, eu vou tirar essas lições aprendidas para o meu modelo. Né? Ótimo. Obrigado, Denis. Então, esses de tripla existem, eles estão sendo feitos hoje, tem muita coisa na base de pesquisa nisso, vocês vão encontrar muito trabalho. E aí tem outras coisas de pesquisa que vocês vão chegar de pessoas que fizeram e enganaram os simuladores de porosidade simples ou dupla para um reservatório de tripla, né? É vantagem fazer isso? Aí eu já não sei, depende de caso a caso, tem reservatório que sim, reservatório que não, depende do grau de heterogeneidade, tudo isso. Depende do grau de precisão que você quer dar resposta em determinadas regiões, tudo isso vai influenciar. Por isso que eu digo, aqui no curso vocês vão aprender as noções básicas, eu vou dar algumas dicas, espero que na palestra vocês tenham pego algumas dicas das aplicações, mas realmente para aprender simulação, você tem que colocar a mão na massa, não tem jeito. Aí o projeto vai ajudar, mas o projeto é uma atividade em um reservatório, né? Tem que ir passando realmente por todas essas dificuldades com o tempo aí para vocês irem pegando todos esses macetes, né? Mas, logicamente, tem equipes que trabalham com isso em empresas, né? Tem gente especializada em fluido, tem gente especializada em integração com geologia, em sísmica 4D, vai juntar um time, né? Uhum. E o problema de ser em equipe é o outro lado, nem tudo é vantagem, né? Cada um quer fazer o seu lado melhor possível, né? Quem é da área de fluidos quer fazer o composicional, quem é da área de geologia quer fazer um grid perfeito para fazer tripla porosidade e tudo. Quem é da área de poço quer fazer um grid super refinado no poço para conseguir um modelo de poço perfeito. Se eu fizer tudo isso, a simulação demora um mês para rodar e eu não consigo resultados práticos, né? Então, é isso que é o básico do que eu vou tentar passar para vocês no curso. Para aqueles que já mexeram, já sabem isso, mas tentar reforçar algumas dicas. Para aqueles que nunca mexeram, tentar passar as dicas básicas, né? Mas é uma área muito difícil mesmo, envolve muitas coisas, muito conhecimento, envolve o tempo que você tem para fazer a atividade, porque tudo isso conta aí na hora de você escolher essas coisas. Mas o principal é vocês terem uma boa noção, como eu falei no primeiro slide lá, dos erros que cada modelo vão ter, certo? Ou seja, os erros vêm daquele primeiro slide lá que a gente mostrou lá no início, né? Erros numéricos, erros devido à representação de fluidos, erros devido à representação do poço, né? E erros relativos a incertezas. Aqui eu diria que até, assim, o fluido aqui, eu diria, assim, esse fluido engloba também o fenômeno, né? Se eu tiver, por exemplo, uma reação do CO2 injetado lá no pré-sal com meio poroso, que vai alterar a propriedade da rocha, se eu não estiver modelando isso, eu sei que eu vou ter um erro. Às vezes, o meu simulador não tem essa opção. Eu posso enganá-lo fazendo uma pseudo-propriedade, ou eu posso conviver com aquele erro sabendo que o meu resultado tem um viés e eu vou ter que corrigir isso de alguma forma, né? Então, tudo isso faz parte. Assim, sabendo bem o que tem lá dentro das equações e sabendo bem as limitações e conviver com elas, fazendo uma boa simulação de dados, às vezes até um modelo simples consegue nos ajudar bem, né? Não precisa de um reservatório
com 10 milhões de blocos, que demore um mês para rodar, com todos os detalhes, tal, que também eu vou conseguir fazer uma simulação e não consigo analisar incertezas, não consigo fazer previsão probabilística, não consigo fazer nada disso que vocês viram nas palestras. Uhum. Aí tem os dois extremos, né? Um modelo muito simples também não vai resolver, eu vou estar tão errado que eu não consigo calibrar, e um modelo muito complexo vai demorar muito, né? O meio do caminho onde parar é a dificuldade que vocês vão ter maior aí se um dia trabalharem com simulação. E esse ponto aí que é muito interessante, que tem muita gente que acha que o simulador é o comportamento real do reservatório, né? Não, e leva muito ao pé da letra, né? Exatamente. Isso aí eu acho que é o principal erro, como eu falei no primeiro slide, são os dois extremos. Tem gente que tem esse comportamento que você falou, saiu lá do simulador, é aquilo que vai acontecer, e tem gente que é o oposto, que também não acredita em nada, fala, simulador, não acredito, não, assim, o que a gente tenta passar no curso. É uma ferramenta útil, mas tem limitações, e algumas limitações fortes, né? Então, desde que eu esteja ciente das limitações e saiba lidar com elas, calibrar, trabalhar em certeza direitinho para ter previsões, estar preparado para isso, porque se eu tiver um modelo que eu confio pouco, que eu tenho muitas incertezas envolvidas, que eu estou simulando de um processo complexo como pressão num modelo de porosidade simples, tudo com pseudopropriedade, eu talvez, rodando um processo direitinho de incerteza, eu vá ver que o meu risco é muito grande e eu queira combater esse risco com flexibilidade, como a Suzana falou, ou de uma maneira que eu consiga, assim, mesmo que eu não tenha aquele comportamento, eu consigo prevenir isso através do gerenciamento do reservatório, né? E como eu vou fazendo isso ao longo do tempo, que é o closed loop, né, que a gente avança, né? A cada ciclo que passa, eu vou melhorando o modelo e gerenciando melhor, né? Uhum. Desde que eu esteja bem ciente dessas limitações, ok. Então, é isso que a gente vai tentar passar para vocês no curso. Então, até, às vezes eu brinco, no começo, quando eu começar a falar das equações, limitações e tal, vocês vão ter o comportamento próximo daquela segunda característica de pessoa. Eu falo, não, mas então isso não serve para nada, né? É um meio poroso sendo modelado com blocos de 100 metros, com um comportamento de um fluido complexo que eu estou representando com 3 componentes, um modelo de poço que é super detalhado na completação ali, eu estou aproximando para uma equação simples, meio poroso tem algumas dificuldades, às vezes eu estou em uma modalidade simples, onde eu tenho karsts, fraturas e bugs e tal. Bom, isso daí não serve para nada. É isso que eu vou falar. Mas, pelo contrário, né? Ele bem calibradinho, eu consigo ter uma boa resposta dos poços, né? Aquilo que eu quero modelar, que é justamente quanto que o avanço dos fluidos injetados estão no reservatório, quanto eu vou produzir, eu consigo fazer bem, mesmo com todas essas limitações, né? É isso que eu gostaria que vocês levassem do curso aí, como a gente fazer isso, tá? E muito interessante também a parte de previsão, assim, de desafio futuro, você ter a atualização do grid com o tempo, o upscale, né? Aquilo eu achei bem interessante. Imagino que Tem alguns passa. simuladores que já têm isso, né? O próprio simulador da CMG tem e tal, mas a última vez que a gente testou isso ainda não foi muito produtivo, não. Assim, era quase o mesmo resultado com tempo computacional maior, né? E aí, Uhum. de novo, quando eu for comparar isso, não é justo eu comparar. Assim, eu tenho falado isso sempre justo porque eu tenho visto muito artigo, a gente vê ao longo da carreira, muito artigo que compara e fala isso aqui é melhor do que isso. É melhor, mas demora 10 vezes mais, tem que ser melhor mesmo. Eu teria que comparar, por exemplo, se ao fazer esse refinamento dinâmico, vamos chutar aqui, eu demorar 5 vezes mais, não é justo eu comparar com um refinamento não dinâmico, né, grosseiro, né? Eu Uhum. teria que comparar com um refinamento dinâmico mais refinado que demora 5 vezes mais. Aí a comparação seria justa, né? Ao fazer isso, a gente não teve bons resultados, assim, o resultado era parecido, né? Uhum. Sendo que era mais fácil de construir um grid mais simples, né? E ele rodava 5 vezes mais. Então, é isso que eu digo como comparação justa. Isso vale para grid dinâmico, vale comparação corner point cartesiana, vale para tripla porosidade simples. Para ser justo nessas comparações, saber qual o melhor uso, eu preciso comparar com o tempo de computação, né? E além disso, é o que você falou, é a tendência, né, do futuro. Hoje pode não ser viável, mas no futuro a gente Isso já está é vendo. O perfeito. CMG, eu lembro que
que não tinha o tuning que você falou e hoje já tem incorporado na ferramenta. A gente nem precisa setar nada. Isso, perfeito. Então, é isso. Tem muita coisa que antigamente era difícil, hoje é automático. O grid, eu acredito que vai se tornar assim também, né? Eu acho que é a mesma coisa e vai acabar acontecendo com o grid e tudo que for possível, né? E as outras coisas também, como eu falei, a porosidade tripla, por exemplo, hoje está muito em pesquisa ainda, né? Uhum. Mas, assim, daqui a um tempo, os simuladores, se isso for importante, se for uma característica importante para as empresas, daqui a pouco eles vão estar ali integrados nas equações dos simuladores comerciais e funcionando bem também, né? Isso vai evoluindo com o tempo. Perfeito. Beleza? Então, deixa eu parar de gravar aqui, que aquela hora eu pus.